Meu nome é Luiz Antônio, sou apenas um trabalhador de escritório comum, embora possa parecer egoísta, acredito que sou dedicado ao meu trabalho. Apesar dos problemas e desafios diários, procuro encontrar alegria no meu trabalho e continuo fazendo o meu melhor. Ei Luiz Antônio, você de novo, olhe para isso. A pessoa que se aproximou de mim enquanto eu estava concentrado no meu computador na minha mesa era César, meu supervisor direto. César era o tipo de homem que sempre parecia ter queixas sobre mim, e foi a mesma coisa desta vez. César, eu fiz algo errado? Perguntei. Quando recebi o documento de César, notei áreas marcadas para correção em vermelho. O que é isso? Eu disse. Este é o documento que você disse que iria corrigir, certo? Não está corrigido, ele respondeu. Ao verificar o conteúdo, percebi que era de fato o documento que eu havia corrigido no dia anterior. As áreas marcadas para correção eram exatamente as mesmas que César trouxe e eu as tinha corrigido, salvo e impresso para entregar a César no dia anterior. Você acha que desculpas vão funcionar? Não, mas corrige e entregue imediatamente. Inútil. César não ouviu uma palavra do que eu disse e deixou essas palavras duras antes de voltar para sua mesa. Eu imediatamente verifiquei os dados que havia salvo no dia anterior, já que os dados salvos estavam no meu computador. Quando eu verifiquei as áreas corrigidas, elas estavam de fato corrigidas corretamente. Eu dei um pequeno suspiro e decidi reimprimir o documento. Luiz Antônio, você conseguiu de novo, hein? Um funcionário disse. Sim, você ouviu o César levantando a voz? Perguntei. Quem não ouviria? Era o que você corrigiu ontem, certo? Sim, muito provavelmente César perdeu o documento que eu entreguei. Ele provavelmente achou isso muito embaraçoso para admitir que perdeu, então fingiu que eu não tinha feito as correções e ficou bravo sob esse pretexto. Diferente de César, os outros funcionários não olhavam para mim com desdém ou me tratavam mal, na verdade todos os outros eram bastante gentis. Parecia que César era o único que me desprezava. Quando fui entregar o documento reimpresso, César mal o examinou antes de colocá-lo em sua mesa sem muita inspeção. Você sempre é lento com seu trabalho. Eu te disse para terminar este documento até ontem. Entendeu? Sim, respondi, mas em minha mente eu retruquei fortemente. Você tem apenas o ensino médio. Tudo o que você precisa fazer é seguir ordens sem questionar. Entendeu? Disse ele. Sim, desculpe, respondi. Sim, eu era formado apenas no ensino médio. César, por outro lado, era o oposto. Ele nasceu em uma família de elite e tinha uma formação educacional muito impressionante. Talvez seja por isso que ele parecia gostar de olhar para os outros de cima para baixo, como se fosse algo inerente a ele. Apesar de ser capaz, a natureza astuta de César significava que ele frequentemente delegava tarefas para mim que ele mesmo deveria estar fazendo. Ei Luiz Antônio, isto é uma lista de clientes, ele disse isso me entregando apenas uma folha de papel. Vendo minha confusão, César, frustrado com minha lentidão, começou a gritar alto. Você não entendeu o que é para fazer? Ligue para cada um nesta lista e marque compromissos para esta e a próxima semana. Mas não seria mais fácil se você fizesse isso, César, retruquei. Não me responda. Disse ele me empurrando suas tarefas, mesmo que pudesse fazer em menos tempo sozinho. Como resultado, sempre que eu não conseguia fazer bem, ele dizia: é culpa sua que nosso cliente está chateado. Eu sentia vontade de dizer que não era seu fantoche. Parecia que César não me valorizava por eu ter apenas o ensino médio. Cresci apenas com minha mãe. Ela mãe equilibrava afazeres domésticos, criação e trabalho. Eu constantemente pensava em como poderia aliviar seu fardo. Minha mãe trabalhava em um restaurante onde às vezes os funcionários cuidavam de mim. Eu costumava passar pelo restaurante para jantar depois da escola, muitas vezes comendo em uma mesa no canto enquanto ela trabalhava.
Olhando para trás, acho que o local de trabalho dela era muito compreensivo tanto com uma mãe criando uma criança quanto comigo. Ei Luiz Antônio, você também está aqui hoje? Opa Max, como vai? Durante uma das minhas visitas regulares para jantar, Max, um cliente frequente, me cumprimentou como de costume. Tendo vindo a este restaurante desde muito jovem, Max e eu nos tornamos próximos o suficiente para conversar sobre várias coisas. Como está indo ultimamente? Está gostando do ensino médio? Sim, não posso agradecer o suficiente à minha mãe por me deixar ir ao ensino médio. Sua mãe é uma trabalhadora incansável, Luiz Antônio. Assisti minha mãe correndo pelo salão. Eu queria facilitar as coisas para ela. O que posso fazer? Perguntei. O que está acontecendo? Perguntou Max. Quero fazer algo pela minha mãe como forma de retribuir, respondi. O que você quer dizer? Perguntou ele. Sou grato por ela me criar sozinho e só queria fazer algo por ela, respondi. Luiz Antônio, você se tornou um filho tão bom. Deixe-me pensar, Max me disse. Max era alguém que consideraria seriamente minhas preocupações. Ele nunca diminuía minhas preocupações como apenas problemas de um estudante do ensino médio, mas as analisava comigo como se fossem suas próprias preocupações. Max e eu compartilhávamos uma origem semelhante. Ele também foi criado em uma família de mãe solteira. Por isso, eu podia conversar com Max sobre minha mãe e coisas que era difícil discutir com ela. Ser capaz de trabalhar duro para outra pessoa é uma qualidade admirável. Luiz Antônio, você ter crescido somente com sua mãe pode parecer uma desvantagem em comparação com os outros, mas eu vejo como uma oportunidade. Você deveria apenas fazer o que quer fazer. O que eu quero fazer? Perguntei confuso. Você tem algum objetivo específico? Max perguntou. Bem, sempre tive uma ideia vaga de que quero apoiar minha mãe, sentindo pena de tudo que ela teve que suportar, respondi. Luiz, acho que descobrir como transformar isso em algo concreto será importante para o futuro. Isso é verdade, Max. Bem, eu comecei a trabalhar depois do ensino médio também e agora estou bem no meu emprego. A vida tem um jeito de funcionar, disse Max. Ele sempre tinha conselhos positivos para mim. À medida que minha formatura no ensino médio se aproximava, eu me encontrava consultando Max com mais frequência. Após muitas conversas com ele, decidi entrar no mercado de trabalho após a formatura, inspirado pelo Max vendo-o prosperar, apesar de ser apenas um graduado do ensino médio, me fez sentir que com trabalho duro eu também poderia alcançar uma posição sólida. Eu estava relembrando o passado desde que entrei nesta empresa. Trabalhei duro sem esquecer minha motivação para apoiar minha mãe. Luiz Antônio, você poderia lidar com isso para mim? Acredito que você é o único que posso pedir. Sim, eu farei isso. Conforme me acostumava mais com o trabalho, minha eficiência melhorou e comecei a ganhar a confiança de meus colegas. Supervisores além de César confiavam em mim e me atribuíam tarefas diversas. Embora César também me atribuísse trabalho, parecia mais que ele estava me passando tarefas que ele achava incômodas. Então, eu não conseguia me fazer gostar dele, mas esse sentimento provavelmente era mútuo. Foi por volta do momento em que eu estava pegando o jeito do meu trabalho que o diretor Francisco me chamou na sala de reuniões. Ele estava lá sentado com um largo sorriso no rosto. No começo, eu estava preocupado que pudesse ter feito algo errado, mas isso não parecia ser o caso e me senti aliviado. Francisco, sobre o que você queria falar? Perguntei. Há uma negociação que gostaria que você cuidasse. Uma negociação? Sim, para esta empresa. Fiquei surpreso quando vi o nome do parceiro de negociação que o Francisco me mostrou. Era com uma grande corporação conhecida. Acredito que você pode lidar com isso sem problema algum. O que você acha? Nesse momento, lembrei do que foi dito durante a orientação quando entrei na empresa.
Durante a orientação, houve uma discussão detalhada sobre progressão na carreira. Foi explicado que negociações com grandes empresas são reservadas para aqueles com um certo nível de experiência e que se espera que nosso departamento trabalhe arduamente para alcançar esse objetivo. Agora, aqui estava isso, uma realidade diante de mim, e eu fiquei tão surpreso que congelei por um momento. Por favor, deixe-me fazer isso. Definitivamente. Quando respondi prontamente ao Francisco, ele riu e deu um tapinha no meu ombro. Estou contando com você. Obrigado. Senti uma sensação calorosa no peito pensando que meus esforços diários estavam finalmente sendo reconhecidos. Eu devo fazer dessa negociação um sucesso. Embora sentisse a pressão, a emoção superou isso. O sucesso nesta negociação poderia levar a ainda mais oportunidades de carreira. Eu vi isso como uma oportunidade. Desde o dia em que o Francisco me atribuiu a tarefa, me dediquei a preparar os materiais para a negociação. Fui abordado pelo meu sênior Jefferson. Ei Luiz Antônio, você está realmente animado. A Jefferson, me atribuíram uma negociação significativa e estou fazendo o meu melhor agora. Luiz Antônio, você é tão esforçado, tão impressionante. Se houver algo que eu possa fazer para ajudar, me avise, tudo bem? Isso seria ótimo. Todos no nosso departamento sabem o quanto você tem trabalhado duro. Muito obrigado. Aceitei a oferta de Jefferson e recebi vários conselhos e histórias sobre negociações passadas com grandes corporações e sobre a criação de documentos. Jefferson foi tão longe a ponto de trabalhar horas extras noite após noite para me ajudar. Finalmente, alguns dias antes da negociação, o documento em que eu havia me empenhado estava pronto. Tudo bem, agora é o grande dia. Eu definitivamente vou fazer disso um sucesso, pensei comigo mesmo. Imaginando que uma simples revisão da apresentação não era suficiente, eu estava praticando na sala de conferências quando César entrou de repente. Olha só, trabalhando duro César. Eu tive um pressentimento ruim, mas tentei dar a ele um sorriso educado, esperando que não fosse nada. Então César pegou o documento da mesa, folheou brevemente e então o fechou com um baque. Então, olhou para mim dizendo: o documento parece bom, mas você é o responsável pela negociação com essa empresa, certo? Você realmente acha que está à altura disso, tendo somente o ensino médio? Eu posso não estar lá ainda, mas quero completar a tarefa que me deram, respondi. Parece que você não entende o que estou dizendo, né? Um graduado do ensino médio como você vai negociar, isso com certeza vai ser um incômodo para nossos clientes. Por que você não vê isso? Você é tão incompetente quanto sempre. Vou assumir daqui. Certifique-se de informar o cliente. César puxou o cabo USB do computador que eu estava usando e levou os documentos impressos com ele. Isso é demais. Por que o César sempre tem que fazer coisas que parecem assédio contra mim? Parecia que todos os meus esforços tinham sido completamente invalidados, mas, independentemente de quanto eu não gostasse de César, sua posição na empresa era absoluta. Eu não podia ir contra ele. No mesmo dia, entrei em contato com o representante do cliente. Peço desculpas pelo inconveniente. Houve uma mudança na pessoa responsável por esse dia. Não é você? O representante perguntou. Não, devido a várias circunstâncias, não poderei comparecer. Há algum motivo? É apenas que meu supervisor me repreendeu, dizendo que um graduado do ensino médio não deveria participar dessa negociação. Portanto, não poderei seguir em frente. Entendi, disse ele. Foi difícil dizer essas coisas para o cliente, mas, me sentindo fraco, acabei falando. Após algumas palavras trocadas com o representante, encerrei a ligação. No dia da negociação, César, carregando os documentos que eu havia preparado, dirigiu-se ao local com grande entusiasmo. Por que ninguém está aparecendo? Ele se perguntou. A negociação estava marcada para as 11 horas. No entanto,
Quando César chegou ao local, ele foi o único lá e ninguém mais apareceu. Cerca de 30 minutos se passaram, e César, incapaz de se conter por mais tempo, começou a ficar cada vez mais agitado. Quando ele perguntou na recepção, a recepcionista respondeu com uma atitude firme. Ei moça, por que ninguém está aparecendo? Você é o César, correto? Peço desculpas pelo inconveniente. Deixe-me verificar isso imediatamente. Mesmo enquanto a recepcionista estava verificando, César não fez nenhum esforço para esconder sua irritação. Pedimos desculpas, mas todos os graduados do ensino médio que estavam programados para participar da negociação de hoje foram marcados como ausentes, conforme sua solicitação. César, pálido como um fantasma, saiu cambaleando da sala. Ao mesmo tempo, eu estava em outro local, conduzindo negociações com um cliente. Luiz Antônio, sua apresentação foi muito clara e bem recebida. Obrigado, ficamos muito felizes em ter confiado isso a você. Sou grato por suas palavras gentis. Obrigado. Obrigado pelo dia de hoje. Foi um prazer. Eu me diverti. Vejo você mais tarde. Até logo. Eu havia concluído com sucesso a negociação e garantido um contrato. Ao retornar para a empresa, a primeira coisa que ouvi foi o grito furioso de César. Luiz Antônio, como você se atreve? César, como vai você? Eu disse. Não finja ser inocente. É culpa sua por me fazer passar vergonha. Você ultrapassou os limites hoje. Enquanto eu estava sendo dominado pela intensa raiva de César, o presidente Lopes e o presidente Fabrício, com quem eu havia acabado de concluir a negociação, entraram. Olá Luiz Antônio. O senhor Fabrício sorriu calorosamente para mim quando nossos olhares se encontraram. No dia em que entrei em contato com eles, um funcionário que ouviu minha história relatou diretamente ao presidente Lopes. Graças a isso, o senhor Fabrício havia organizado uma rota alternativa para o negócio, tornando essa negociação possível. Luiz Antônio, você fez um ótimo trabalho. Muito obrigado, respondi. Enquanto o senhor Fabrício me elogiava, o senhor Lopes, ao lado dele, franzia profundamente a testa para César. O que está acontecendo, César? Ouvi toda a história. Não precisamos de funcionários que menosprezem os outros com base em sua formação educacional e os ofendam. O senhor Lopes, sem suavizar seu tom severo, entregou o papel de demissão a César naquele momento. Por favor, reconsidere senhor Lopes, o César disse. Ter alguém como você por perto só deteriora o clima de trabalho. Entenda isso. César estava visivelmente abalado e desabou no chão. Nos dias seguintes, César foi demitido e desapareceu da empresa. Embora César parecesse ter uma carreira impecável, seus comentários depreciativos sobre a minha falta de graduação em um curso superior durante a negociação com uma grande corporação, se espalharam interna e externamente, manchando sua reputação. Lutando para encontrar um novo emprego, parecia que César estava perdido. Quanto a mim, a negociação bem-sucedida resultou em uma promoção. Nunca me senti tão motivado e realizado no trabalho. Mãe, consegui uma promoção. Oh filho, isso é maravilhoso. Minha mãe ficou radiante quando compartilhei a notícia da minha promoção. Planejei levá-la a um restaurante fino para expressar minha gratidão por tudo. As palavras do Sr. Fabrício que diziam que um aperto poderia ser transformado em uma chance falaram profundamente comigo. Segurando essas palavras próximas ao meu coração, estava determinado a continuar crescendo passo a passo. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que ficou brava porque seu marido deu todo o salário para uma desconhecida, mas foi surpreendida por saber de algo revelador, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.